Boa noite. A tua análise é perfeita. Na minha opinião, até a expulsão, um jogo igual, contra uma equipe de Série B, uma equipe com investimento muito mais alto. Fizemos conseguimos competir, principalmente com o adversário, conseguimos fazer jogos que a gente não conseguia pressionar alto o adversário, a gente conseguiu pressionar alto. A gente trabalhou uma subida com 3 jogadores para pressionar, que era o Daniel, o Samuel e o Esquilo, apesar que eles mudaram a estratégia e não fizeram a saída de 3 com Formiga. E na minha opinião, depois da expulsão, a estratégia que a gente monta vai por água abaixo. Acho que o Samuel não quis a expulsão, mas a gente tem que ter cuidado e lamentar. E no segundo tempo, jogo de controle, jogo de baixar as linhas, conseguimos ainda um gol em transição, porque eu disse que teria os espaços. Infelizmente o resultado não veio, infelizmente ninguém fica satisfeito. A torcida consegue vaiar com o time jogando com 1 a menos, lutando contra um time de Série B que deve ter 6 vezes o investimento que o ABC tem. Então, às vezes é difícil até agradar, né? A gente tenta de tudo. Tem que melhorar muita coisa no ABC, mas hoje a gente jogou contra um time com investimento muito maior. Mas enfim, a tua análise ela foi muito boa, a gente jogou bem até estar 11 contra 11. Com a menos a gente conseguiu, acho que tem que enaltecer a entrega dos atletas. Não é fácil. O time do CRB descansado, nosso time vindo de uma final onde não é só questão física que pesa, questão emocional. Os atletas foram, nem vou falar a palavra aqui, começa com F, mas eles foram, porque contra o time de Série B, muitas vezes com uma pressão absurda, até falta de apoio em alguns momentos, os jogadores foram acima da média, na minha opinião, enaltecer a entrega deles e tem que melhorar. Lacerda, boa noite. Queria saber o seguinte, queria que você explicasse algumas das alterações, qual era a proposição, né? Principalmente a entrada do Búfalo ali no final e mais um jogo em que o Diego Jardel não entra, muito ali também pelo ABC, precisando de alguma força ali no meio de campo para tentar até municiar o próprio Búfalo, né? Eu queria que você explicasse essas alterações que foram feitas. No intervalo acabou surtindo efeito com a entrada do Juan, que foi bem, conseguiu dar uma assistência, mas de maneira geral explica essas alterações e esse peso agora de sétimo jogo aí sem vitória. Bom, pelo 7º jogo sem vitória, realmente é ruim. Mas se tu encontrar um treinador que jogando contra um time de uma divisão acima, onde o time tem mais qualidade que o ABC, o CRB é melhor que o ABC, que consiga colocar um meia cadenciado, que é o estilo do Jardel no jogo, cara, me apresenta. Eu desculpa, com todo o respeito, eu acho que eu mexi mal. O Búfalo, na minha opinião, está treinando muito bem, mas não era o Búfalo para ter entrado. Eu precisava de transição. Como que a gente fez o gol? Segundo. Velocidade. Eu não queria tirar o Alisson. O Alisson é importante. Às vezes o Alisson pode não estar agradando a torcida, pode não estar agradando vocês, mas ele tem uma importância tática dentro da minha equipe. E eu não queria tirar o Alisson. Mas será que o Alisson ia ter força física para puxar aquele gol ali que a gente fez? Então, assim, eu não concordo com a situação do Dito falar que o Jardel tinha que entrar, porque não é um jogador de velocidade. Naquele momento a gente precisava de jogadores de velocidade e jogadores de força. Até para explicar a não utilização do Valfrido, porque tu poderia ter perguntado do Valfrido também, né? Então, assim, é só analisar quem foi o titular na final, o Valfrido ou o Amaral? Valfrido. O Valfrido tem intensidade com o Amaral. Quem tem mais intensidade, o Valfrido ou o Amaral? Amaral. Por isso a escolha pelo Amaral. Aí quem olha de fora pode pensar, mas ele não colocou o Valfrido, que era o titular. Sim, o Valfrido na minha cabeça de time ideal é titular. Mas hoje eu precisava de jogador de velocidade, jogador de intensidade, jogador de marcação. Eu entendo a tua colocação, porque o Jardel é um grande jogador. Eu me incomodo do Jardel não ser titular da nossa equipe. Mas se a gente lembrar algumas rodadas atrás, o Jardel passou por um problema aqui, né? O estádio inteiro tocava na bola. Vocês lembram ou não? Lembro. O jogador tem que aguentar pressão, assim como eu tenho que aguentar. Mas eu já fui atleta. E eu sei como é quando o estádio inteiro tu toca na bola, o estádio vem abaixo. Então, assim, eu me incomodo, o Jardel não está jogando e volto a dizer, eu mexi mal. Não era o Búfalo. Era para entrar o Guerra, para ter velocidade. Por que entrou o Ávila? Porque o Ávila tem velocidade. Então, assim, a minha não utilização do Jardel, que é um jogador que me incomoda de não estar jogando, é justamente por isso, porque não tinha espaço para ele entrar.
Quando a gente, com 30 minutos, o Alisson não estava tão bem na partida, tecnicamente, né? Não é todo jogo que o jogador vai bem. Eu já tinha lá nos 30 do primeiro tempo, a gente pensou em colocar o Jardel para povoar o meio campo, mas com 11, né? 11 contra 11, porque a gente estava conseguindo fazer trocação, como a gente disse, né? O ABC atacava, o CRB atacava. Eu acho que a gente teve mais finalizações que o CRB no primeiro tempo, né? Teve uns chutes fora da área, uns chutes perigosos do Alisson, principalmente. Mas quando acontece isso de ter um jogador a menos, eu tenho que utilizar jogadores de velocidade. Então só por isso que ele não entrou na partida. Rafael, no jogo contra o América, o pós-jogo, né, na coletiva, você falou que hoje seria a última cartada no ABC na Copa do Nordeste. O time hoje empatou em 2-2, mas a conjuntura da rodada foi boa pro mais querido. Sim. E aí eu queria saber de você, se você mantém a sua mesma opinião do pós-jogo contra o América sobre a última cartada, ou se você mudou um pouquinho o pensamento após o jogo que aconteceu na rodada da Copa do Nordeste. Não, tem que mudar, né? E a gente tem que admitir quando a gente erra na colocação, né? Eu errei na minha colocação no pós-clássico, né? É que o grande problema é tu olhar para a tabela e ver que nós estávamos em último, né? Só que esse formato de competição, né? De ter jogos contra a equipe da outra chave, possibilita isso. Se nós estivéssemos na outra chave, nós estávamos mal na tabela. Então, assim, a gente sem ganhar, hoje a gente foi para sexto. Então, assim, uma vitória nos coloca no G4. E por ter esse formato de competição, talvez tu não ganhe na próxima rodada, tu ainda continua com chances de classificação. Mas nesse momento eu retiro o que eu falei, mas ao mesmo tempo eu penso mais do lado psicológico. É ruim um atleta olhar e a gente não ter ganho na competição. Claro que se a gente ganhasse hoje, é a mesma coisa da final, né? Cara, a final tá tudo errado, né? As pessoas acham que está tudo errado no ABC. E agora está tudo certo no América. Está tudo certo no América. Se a gente tivesse ganho nos pênaltis, estava tudo certo no ABC e tudo errado no América. O futebol é engraçado. Enfim, mas assim, a gente está dentro da competição, está vivo, mas tem que ganhar, né? E a gente está alguns jogos, 7 jogos, né? Acho que alguém falou aqui. 7 jogos sem vencer. A perder uma vez no ano, né? Vitória, 3-1. Para um time de Série A, né? Um time de Série A. Mas assim, não tá bom. Eu assumo isso, não tá legal. Acho que a gente tem que conversar internamente, né? Conversar eu, Marcelo, presidente, e ver o melhor caminho que tem que ser tomado. Rafael, falando dos próximos jogos, né, do ABC, a gente viu hoje jogadores como o Daniel Cruz, o Gustavo saindo esgotados do jogo, né? Deram tudo, deram 100% pelo ABC. E você sabe que na terça-feira vai ter uma decisão, né? Uma decisão até, né, para o plantel da temporada. A gente sabe da premiação da Copa do Brasil, o quanto é importante para o ABC. Então, sabendo dessa maratona desse mês de março, né? O ABC joga jogo sim, jogo talvez, né? Então, assim, sabendo dessa maratona do ABC nesse mês de março, existe a possibilidade de você colocar uma galera da base, de você poupar jogadores agora nesse confronto de sábado contra o Potiguar de Correios Novos? Não. A gente tem ano passado, na mesma data, alguns dias atrás, e eu volto a enaltecer o trabalho da parte física, do Cook, do Sandro, do departamento médico. Nessa mesma data, o ABC tinha mais de 10 jogadores no departamento médico. Eu não tenho certeza, mas parece que tinha 17. Sabe quantos jogadores tem no departamento médico do ABC hoje? Não sabe? Nenhum. O Gustavo não, o Iago é um problema, né, que ele tem, né, e o Vinícius está na transição. A gente não tem nenhum jogador no departamento médico. O alemão, assim, segue o alemão é uma situação, acho que a diretoria pode responder melhor a sua pergunta, né? Ele não trabalhou comigo, o alemão, ainda. A gente não teve esse contato. Então, assim, eu não posso preservar. Porque se eu não ganhar do Potiguar, né? Desculpa, Potiguar. Se eu não vencer o Potiguar, eu preciso ganhar o segundo turno. E aí eu tenho que botar todo mundo para jogar. Claro, se a gente tem a análise dos atletas, questionários, exames. Se algum atleta não puder jogar, aí sim. Aí eu devo preservar. Tem um atleta que eu acho que poderia confirmar, mas melhor não, porque depois eu não coloco. Mas a princípio é força máxima e vamos ter que correr o risco das lesões. Já que não está tendo, vamos correr esse risco aí.